Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Um estudante de 15 anos armado feriu 3 alunos em uma escola pública de Sobral, no Ceará. Os tiros foram disparados na escola estadual Professora Carmozina Ferreira Gomes, no bairro Sumaré. Segundo a Santa Casa de Sobral, 2 estudantes foram baleados na cabeça. Um deles está em estado grave e o outro está estável. O terceiro foi baleado na perna. O atirador e as vítimas estudavam na mesma sala de aula. Segundo a polícia, o suspeito alegou que sofria bullying. A arma usada pertencia ao pai do estudante. No noticiário internacional, os países da União Europeia chegaram a um acordo nesta quarta-feira sobre mais de um pacote de sanções contra a Rússia em resposta à mobilização parcial e à anexação de territórios ucranianos. Foram estabelecidas diversas medidas que incluem acordos de exportação, entre eles a proibição do transporte de petróleo para países não pertencentes à União Europeia e a importação de matérias-primas russas. Também foram restringidas exportações de serviços de engenharia, tecnologia e serviços jurídicos para a Rússia. O novo pacote também adiciona à lista sanções aos responsáveis pela mobilização parcial no país e a recente organização de referendos nas regiões ucranianas anexadas por Moscou. De acordo com estimativas da Comissão Europeia, as novas sanções devem privar a Rússia de quase 7 bilhões de dólares em suas receitas anuais. Além das pressões diplomáticas e medidas restritivas, o bloco também reafirmou seu apoio à Ucrânia. E pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma avalanche na região do Himalaia, no norte da Índia. De acordo com a polícia, 18 pessoas ainda continuam desaparecidas. Autoridades do estado de Uttarakhand anunciaram no Twitter que 14 pessoas foram resgatadas. 5 sobreviventes foram levados para o hospital do distrito de Uttarkashi. A avalanche aconteceu na manhã de terça-feira, perto do cume da montanha Draupadi Kadanda 2, a 4.800 metros de altitude. O grupo atingido pela avalanche era formado por 34 estagiários, 7 instrutores e um auxiliar de enfermagem do Instituto de Montanhagem de Nehru. As operações de resgate foram suspensas durante a noite devido às chuvas e nevascas na região, mas foram retomadas durante a manhã. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a piora do surto de cólera na Síria. Cerca de 600 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Quase 40 morreram. O Ministério da Saúde da Síria registrou 39 mortos vítimas de cólera e cerca de 600 casos em um surto no país devastado pela guerra e que, de acordo com as Nações Unidas, evolui de forma preocupante. Autoridades informaram que quase 600 casos foram registrados em 11 das 14 províncias desde o mês passado. A Organização Mundial da Saúde alertou que a situação evolui de forma preocupante nas áreas afetadas e se espalha para novos territórios. A maioria das mortes aconteceu na província de Alepo, ao norte. Este é o maior surto de cólera na Síria em uma década, doença contraída geralmente pela água ou por alimentos contaminados, causando diarreia e vômito. A cólera voltou ao país pela primeira vez desde 2009. Desde então, quase 2/3 das estações de tratamento de água, metade das estações de bombeamento e 1/3 das torres de armazenamento foram danificadas por mais de 11 anos de guerra. Bem, e de volta ao Brasil, a vacina anti-Covid desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais deve começar a ser testada em humanos a partir de novembro. Os pesquisadores esperam entregar um imunizante contra o coronavírus mais barato e com tecnologia totalmente brasileira. A Anvisa autorizou o avanço da pesquisa com a Spintec, vacina contra a Covid com tecnologia 100% brasileira, da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fiocruz. Com isso, os testes devem começar em humanos já no mês que vem. O imunizante é baseado na única proteína do vírus, que é produzida a partir de tecnologia de DNA recombinante. A previsão é que a primeira fase de testes do imunizante seja feita com 80 voluntários divididos em 2 grupos, um de pessoas com até 55 anos e o outro entre 56 e 80 anos. Os pesquisadores vão avaliar a dosagem ideal para a aplicação.
A segunda parte do projeto, prevista para fevereiro de 2023, com cerca de 400 pessoas, deve avaliar a segurança do imunizante e a capacidade de proteção. Se o projeto tiver sucesso nas 2 etapas planejadas, a Spintec segue para a terceira fase de testes com um grupo amplo da população. Só depois dessas fases, ela pode ter autorização permanente da Anvisa. Caso o imunizante seja aprovado, vai chegar ao mercado como um reforço. A vacina, que pode ficar até 50% mais barata que as concorrentes, pode ter particularidades alteradas para se adaptar às novas cepas. E o Senado aprovou o projeto de lei complementar que viabiliza a transferência de recursos de outras áreas para financiar o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Os recursos devem vir dos valores remanescentes de fundos de saúde de estados e municípios, bem como de valores remanescentes do Fundo Nacional de Assistência Social. Agora, o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. E no noticiário econômico, o Banco Mundial revisou para cima a expectativa da economia brasileira neste ano. O relatório também prevê crescimento para 2023 e 2024. O Banco Mundial elevou de 1,5% para 2,5% a estimativa de alta do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, para este ano. Os dados também prevêem crescimento na economia nacional de 0,8% para 2023 e 1,8% para 2024. A nova estimativa acompanha as revisões recentes apresentadas pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central. Tanto o governo quanto a autoridade monetária passaram a prever uma alta de 2,7% das riquezas nacionais no acumulado deste ano em relação ao resultado de 2021. O relatório do Banco Mundial analisa que as taxas de crescimento previstas para a região da América Latina e do Caribe vêm aumentando consistentemente desde janeiro, em contraste com as quedas no resto do mundo. Apesar da melhora das projeções para o Brasil, o país ainda deve crescer menos que a maioria dos países da região. México e Chile devem encerrar o ano com um crescimento inferior ao brasileiro. E olha só, o Brasil tem hoje quase 43 mil vagas de emprego abertas. Os setores de comércio, tecnologia e logística são os que mais têm ofertas de trabalho. A recuperação da economia nos últimos meses já teve impacto no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego já caiu 9% no país no trimestre encerrado em julho. A oferta de vagas continua a crescer em diversos setores de atividade em todas as regiões do Brasil. Neste início de outubro, há 42.955 vagas a serem preenchidas, que ainda estão com inscrição aberta para o processo seletivo. O comércio representa o maior exemplo do crescimento da demanda. Um levantamento realizado pelo Portal de Empregos mostra que, atualmente, o profissional mais procurado pelos empregadores é o vendedor. São mais de 14.860 vagas abertas no país. A maioria nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais também tem boas ofertas. A Black Friday, dia de grandes promoções do comércio, que abre a temporada de compras para o Natal, é uma das razões para o crescimento da demanda por profissionais de vendas. Neste ano, a sexta-feira de ofertas cai em 25 de novembro e coincide com os primeiros dias da Copa do Mundo no Catar, o que aumenta o otimismo de empresários e prestadores de serviços. E com essa boa notícia, nós encerramos essa edição. Eu agradeço pela sua companhia e te convido a continuar ligado em nossa programação. Até a próxima!